Então eu passei a ter a convicção de que alguma coisa estava errada com o que estavam me ensinando. Alguma coisa estava errada com o que estavam me ensinando. E, queridos, graças a Deus, graças a Ele, que eu aprendi que Ele é bom. Que Ele é bom todo o tempo. Todo o tempo Deus é bom. Amém? Aleluia. Aleluia. Porque nós passamos um ano, porque o inimigo pode ter que algumas coisas não deram certo, mas não importa, amado. Não importa. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Se alguma coisa eu acho que está errado hoje, amanhã vai dar certo. Amanhã vai acontecer. Porque, queridos, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo assim aquela empolgação em vocês, mas eu vou tentar empolgar um pouco mais ainda. Sabe, queridos? Jesus Cristo, amados, quando Deus enviou Jesus, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Nós deveríamos estar mortos, mas Jesus Cristo morreu no meu e no seu lugar. Agora, sabe o que é mais tremendo? Jesus Cristo, quando ressuscitou, Ele sentou à direita do Pai, aonde você também está assentado agora. Sabe, mas nós não podemos deixar de imaginar as coisas do ponto de vista espiritual. A gente tem que perder um pouco da nossa visão natural das coisas. Esse mundo em que nós vivemos é um mundo de passagem. Deus fez a terra para o homem habitar, para depois ir morar com ele no céu. Foi assim desde o começo. Ele colocou Adão na terra, e Adão estava na terra até o dia que ele seria tirado da terra para ir morar com ele nos céus. Não iria ter a morte como existe hoje, mas Deus iria tirar Adão da terra. Era esse o propósito de Deus. A terra, queridos, é um lugar de aprendizado. Amém? Aleluia. Nós precisamos deixar de ver as coisas com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos da terra. A Bíblia diz que nós fomos recriados, o nosso espírito foi recriado quando nós nascemos de novo. O nosso espírito um dia morreu, queridos. O nosso espírito um dia morreu e ele foi recriado. Ele se fez novo. Tudo se fez novo. Para que nós pudéssemos estar habitando junto com Jesus do lado direito de Deus. Queridos, lado direito é um lugar de autoridade. Agora, no momento em que nós estamos vivendo nesse lugar de autoridade, espiritualmente falando, nós precisamos tomar posse cada dia mais dessa realidade na nossa vida, enquanto nós estivermos aqui na terra. Nós não devemos deixar de viver essa autoridade. Essa autoridade é importante para que a gente passe esse período aqui na terra como Deus programou Adão para passar. Amém? Aleluia. Sabe, amados, nós passamos, nós vivemos, nós temos as tribulações do nosso dia a dia, e nós que somos nascidos de novo, nós não devemos esquecer que nós não estamos mais, nós não devemos viver mais preocupados com as coisas que estão acontecendo aqui na terra. Sabe, amados, nós precisamos trabalhar, nós precisamos dar o nosso suor, porque foi assim que foi estabelecido depois do pecado. O pão nós precisamos suar para conseguir. Mas sabe, nós não podemos passar a nossa vida preocupados com aquilo que nós vamos comer ou vestir. Não é assim que a palavra diz? Foi assim. Sabe quem foi que disse isso? Jesus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito. Todas as cartas que ele escreveu foram inspiradas pelo Espírito. Então nós temos a Bíblia, todas as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas, todas elas como inspiradas pelo Espírito. Mas sabe, queridos, quem disse isso foi Jesus. Quem disse que nós não devíamos nos preocupar com aquilo que nós vamos comer ou vestir foi Jesus. E por que a gente vive preocupado? Eu não estou me tirando do meio, não, né? A gente vive preocupado com essas coisas. Mas será que nós devemos viver preocupados com essas coisas? Mas aí Jesus diz, em primeiro lugar,
tem que ser o reino dos céus. Em primeiro lugar, tem que ser o reino dos céus. Porque aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, mas quando nós damos a prioridade ao reino dos céus, todas as coisas são acrescentadas. Aí nós vamos ter o dinheiro para vestir, nós vamos ter o dinheiro para comer, nós vamos ter o dinheiro para viver uma vida plena aqui na terra. Afinal de contas, Deus deu todo um jardim para Adão. O jardim era um lugar de abundância. Se nós estamos livres do pecado, nós estamos vivendo aquela realidade que Adão viveu. Nós precisamos viver uma realidade de abundância, queridos. Mas a realidade de abundância não pode ser de forma nenhuma a nossa preocupação. Não pode ser o nosso foco nessa vida. Sabe, nós temos coisas para celebrar em 2013. Temos coisas demais para celebrar em 2013. Agora nós também temos algo para fazer, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito, né? Nos Estados Unidos, eles têm um costume lá, eles chamam de resoluções do ano novo, né? Então todo final do ano eles pegam uma listinha e começam a fazer a listinha do que é que eles querem fazer no ano novo. A gente aqui não tem muito esse hábito, não, apesar de vez em quando ainda lembrar, né? De fazer alguma coisa. Deixa eu fazer alguma coisa diferente esse ano. Nós precisamos, amados, cada dia mais relembrar aquilo que nós precisamos mudar em nós para o ano que vai chegar. Estamos vivendo preocupados com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir, então vamos parar de nos preocupar. Vamos parar de nos preocupar. Mas aí você vai dizer, mas pastor Vinícius, mas e aí, como é que vai ser? Queridos, disse que quando você se preocupa com as coisas dele, ele cuida das suas. Sabe, se preocupar com as coisas de Deus, amado, não é você estar dentro da igreja, deixar de trabalhar para estar dentro da igreja ajudando o pastor o tempo todo, em tempo integral. Não, querido, não é isso não. Dar prioridade às coisas de Deus é dar prioridade àquilo que Deus tem para a sua vida. Você sabe o que Deus tem para a sua vida. O que é que Ele tem falado para você. E quando você dá prioridade a essas coisas, amados, aí as outras coisas são acrescentadas. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, amado, nós precisamos, para um ano que vai chegar, precisamos nos mudar algumas coisas em nós? Precisamos. Precisamos aperfeiçoar algumas coisas em nós? Precisamos. Precisamos gerar coisas novas em nós? Precisamos. A nossa vida aqui na Terra, por ser de passagem de aprendizado, precisa ser exatamente isso, aprendizado. Então, quem aprende vai crescendo. Quem aprende está sempre crescendo no conhecimento. E nós precisamos crescer no conhecimento, querido. Sabe, por que você não faz a sua resolução de ano novo e você não diz assim, eu quero mais fé? Aí você vai fazer o seguinte, aí você não vai fazer como algumas músicas dizem, né? Eu estava escutando uma música recentemente no meu carro, tem alguns cantores que eu gosto, que no CD tem várias músicas que são muito boas, né? Aí de vez em quando tem uma música assim que dói aos ouvidos, né? Quer dizer, que dói ao espírito, né? Não é nem aos ouvidos ela é boa, mas dói ao espírito, né? Tipo assim, dai-me mais fé, né? Dai-me mais fé. Queridos, a fé você já tem. Agora, você precisa fazer essa fé crescer. E essa fé cresce como? Estudando a palavra. Se dedicando à palavra. Crescendo na palavra. Então, como é que nós queremos coisas novas? Minha esposa sempre diz isso para mim. E cada dia, ela diz tanto que está começando a gerar isso dentro de mim, né? Não se chega a resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Se não me engano, o pastor Wagner foi quem falou disso aqui no culto uma vez. Albert Einstein, que disse isso. Não me lembro se foi você. Ele falando do ponto de vista matemático, né? Então você não pode chegar a um resultado, a uma equação matemática diferente, fazendo sempre a mesma coisa, né? Não vai chegar nunca. Então isso se aplica perfeitamente à nossa vida. Nós nunca vamos conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa.
Então, se você quer resultados diferentes na sua vida, faça coisas diferentes. Haja diferente. Comece a agir diferente. Veja onde é que você está errando. Veja onde é que alguma coisa precisa ser mudada, porque os resultados que você quer, eles vão chegar. Agora depende de você. Amém? Depende de você. Sabe, queridos, Jesus Cristo ele já conquistou todas as coisas para nós. Cantamos isso também. Jesus Cristo já conquistou tudo para nós. Tudo que diz respeito à vida e à piedade foi conquistado por Jesus Cristo para nós. E nós precisamos viver, queridos, uma vida tomando posse disso para nós. E nós precisamos crescer nisso. Crescer, aprender isso. No que é que Jesus Cristo fez por nós. Sabe, queridos, eu era católico. Deixei de ser católico quando eu me converti, obviamente, né? Mas sabe de uma coisa? Foi algo sobrenatural em nós, quando nós aceitamos Jesus, é que nós entendemos que Jesus Cristo é o Salvador e nós precisamos daquela salvação. Isso é sobrenatural. Naturalmente falando, o homem não consegue entender isso. Mas mesmo assim, aí eu me converti. Virei crente. Né? Virei crente. Mas aí eu ficava naquele negócio. Né? Ora, o católico também é cristão, né? Tá lá, é cristão. E durante muitos anos em minha vida, queridos, eu sabia que o católico ele tinha alguma coisa de errado nele. Porque eu achava que estava errado. Eu deixei e sabia que estava errado, mas não sabia exatamente o que era. Mas sabe o que é o problema? Sem querer ofender os nossos irmãos. Mas sabe o que é o problema? É porque tem muita coisa no meio entre você e Jesus. Tem muita coisa no meio para levar você para Jesus. Para você chegar em Jesus. Tem muito tem muito periférico, né? Como a gente diz na informática. Né? Tem muito periférico para você chegar lá. Sabe, queridos, não existe isso na palavra. A palavra diz que quando nós nascemos de novo, nós estamos ao lado de Jesus. Sentados ao lado dele, à direita de Deus. Não existe nada, nem ninguém, amados, que possa nos levar a uma posição maior do que essa. Nós já estamos no topo da posição. Nós já estamos lá em cima. Nós não precisamos de mais nada para ter acesso ao Pai. Nós estamos sentados ao lado dele. O que é que você precisa mais? Precisa de mais nada. Então isso veio depois como um entendimento para a minha vida. E foi importante para mim. Ora, eu já compreendia que tinha alguma coisa errada lá, mas ao longo do tempo eu fui compreendendo o que era que estava errado. Mas sabe, quando a gente descobre, amado, quando a gente aprende, não é nem descobre, é descobre pelo aprendizado. Quando a gente aprende o que foi que Jesus Cristo fez por nós, tudo que ele passou por nós, tudo que ele fez para te colocar nessa posição, sabe, queridos, você não quer mais nada. Você não quer mais nada que se coloque nesse caminho entre você e ele. Você sabe que você já o tem. Você sabe que ele já está ao seu lado. Você não precisa mais de nada. Você não precisa de mais nenhuma intermediação nesse acesso aí. Amém? Você já é filho do rei. Como filho do rei, amado, você não precisa de mais nenhum acesso ao rei. Você é filho. Você se fez filho. Sabe, queridos, nós não nos fizemos servos. Sabe, Deus diz na palavra que nós não somos servos. Deus diz que ele se alegrou. Que era algo que alegrou o coração de Deus. Nos dá poder para sermos feitos filhos dele. Filhos dele. Como filhos, querido, nós temos livre acesso a ele. Nós podemos estar na presença dele. Não existe nada, não existe intermediação nenhuma. Não existe nada nem ninguém que possa te levar a um lugar diferente. Então, amados, nós precisamos cada dia mais, cada dia da nossa vida, em 2014, nós precisamos a cada dia mais aprender mais da palavra, para que a nossa fé cresça. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. E o ouvir a palavra.
e o ouvir a palavra. Então, quer resultados diferentes? Faça coisas diferentes. Faça coisas diferentes. Amém? Aleluia. Nós precisamos, meu amado, ter condições. Nós precisamos ter condições de buscar a Deus da forma como Deus quer que nós estejamos na presença dele, com intimidade. Com intimidade. Amém? Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, Jesus Cristo, ele conquistou tudo para nós, Jesus Cristo fez tudo, Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, e você está aonde? Naturalmente falando. Qual é a sua posição? Qual foi a sua posição em 2013? De sofrimento, de angústia? Sabe, eu sei que você, como eu mesmo já falei, eu sei que você tem coisas para se alegrar, mas pode ter tido situações difíceis na tua vida também? Pode. E você pode estar passando por ela hoje? Pode. No dia 29? No dia 29 de dezembro, antes do ano terminar? Pode. Mas sabe, amados, Jesus Cristo está com você. É 29? Amém. Jesus Cristo está com você. Tem até ali, pastor. Ali em cima. Eu esqueci de olhar. 29. Aleluia. Mas Jesus Cristo está com você. Jesus Cristo está ao teu lado. Sabe, amado, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Não tem. Não tem. E a gente precisa compreender isso dentro de nós. Dentro de nós. Às vezes pode parecer difícil, como nós cantamos na música, né? O diabo pode dizer que não. Mas aí você diz para ele, Deus está lá, rindo disso que está me dizendo. Rindo disso que você está me dizendo, diabo. Aleluia. Sabe, amados, é bom demais ter um Deus que está lá no céu, caçoando daquilo que o diabo quer fazer com você. Sabe por quê? Não é que ele está caçoando de você. Estou dizendo caçoando porque é a palavra que estava aqui, né, no Salmo. Né? Não é uma palavra que a gente usa com muita frequência. Mas por que é que ele está lá rindo? Porque ele sabe o que é que ele já te deu. Ele sabe o que é que já providenciou para você. Querido, está rindo quando ele olha e ele vê que você é o filho que já conhece essa realidade e que o diabo pode vir diante de você, pode vir para você de qualquer forma e que você não vai receber aquilo que o diabo está trazendo para você. Aí Deus está lá, ó, morrendo de rir. Morrendo de rir. Sabe, caçoar não é um risinho assim, aquele risinho Mona Lisa, né? Não, queridos. Caçoar é rir muito, é zombar mesmo. Deus, ele quer zombar do diabo, amado. Quando o diabo ele vai agir contra você e você já sabe que o diabo não pode agir contra você. É assim que Deus quer te ver. É assim que Deus quer te ver. E você precisa tomar essa atitude. Nós precisamos tomar essa atitude em cada área das nossas vidas. Não é só nas finanças, não é só na saúde, é em todas as áreas, querido, da nossa vida. Quando o diabo vem, ele já vem como um derrotado. A derrota do diabo foi na cruz. A derrota do diabo foi há 2000 anos atrás. Agora, você, para tomar posse dessa vitória, você precisa conhecê-la. Sem você conhecer a sua vitória, que você já tem direito, você não toma posse. Amém? Aleluia. Se você não conhecer aquilo que você já tem, você não vai tomar posse nunca. É como uma pessoa que tenha ganho na loteria, digamos assim, e nunca foi conferir o bilhete que está lá guardado na gaveta. E agora? Não vai tomar posse nunca. Nunca foi conferir que ele era o vencedor. Mas, queridos, existia, na verdade, um bilhete ao inverso.
Existia um bilhete dizendo que nós éramos derrotados. Existia um bilhete dizendo que nós éramos devedores. Existia um bilhete dizendo que nós não podíamos ter acesso aos céus, porque nós éramos pecadores. E esse bilhete estava guardado, sabe aonde? Lá no inferno com o diabo. Quando você queria fazer alguma coisa, quando Deus queria que você fizesse alguma coisa, estava lá querendo que você agisse de modo diferente, e o diabo dizia, ó, Joel não, ó aqui, ó, a dívida de Joel comigo. Mas aí sabe o que é que aconteceu? Jesus foi lá e rasgou o bilhete da dívida. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que o diabo tem agora? Nada, nada. Para falar a verdade, o diabo não tem mais nem a chave da casa dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, Jesus Cristo foi lá e rasgou o bilhete de dívida que era contra você. Aleluia. Será que você não tem com que se alegrar em 2013? Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, amados, cada ano para nós é um ano de vitória. Cada ano para nós é um ano de vitória. 2012 foi um ano difícil para mim? Foi. 2013, mas foi um ano de vitória. Foi um ano de vitória porque eu aprendi dentro de mim. Eu cresci dentro de mim. Eu cresci na adversidade. E 2013 foi o ano da restituição. Aleluia. 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 Foi um ano de aprendizado, queridos. Foi um ano de aprender o que é que aconteceu em 2012. E cada ano tem que ser assim. Cada ano tem que ser um ano para você aprender as coisas que estão se passando na sua vida. Cada ano você precisa aprender aquilo que se passou na sua vida. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E você não pergunta a Deus por quê. Você pergunta a Deus para quê? Para quê? Aí Deus vai te responder. Para você crescer. Para você crescer. Muita coisa, meu filho, não era da minha vontade. Mas você cresceu. Mas você cresceu. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós aprendemos que nós precisamos crescer em Deus, meu amigo. Queridos. Sabe, nós não podemos ficar parados. O homem, ele precisa aprender, ele precisa crescer. Sabe, quando nós nascemos, a Bíblia, como é que chama a nossa conversão? De um novo nascimento. Se nós nascemos de novo, quem nasce, nasce como? Bebê, né? Não existe ninguém que nasça adulto. Graças a Deus, né? Nasce bebê. O bebê, ele não sabe muita coisa, mas o bebê, ele vai aprendendo. O bebê, ele vai aprendendo. E o bebê, ele se torna uma criança, a criança se torna um adolescente, se torna um jovem. E sabe, amados, cada fase da vida da gente é uma fase de aprendizado. Né? Primeiro aprenda a falar, depois aprenda a engatinhar, depois aprenda a andar, e aí as coisas vão acontecendo. Aprenda a ler, aprenda a escrever, e as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Sabe, querido, por que espiritualmente seria diferente se nós estamos falando do novo nascimento? Você precisa crescer. A sua vida de bebê, ela tem que se terminar. Não estou dizendo que não estou apontando para ninguém. Mas a vida de bebê, nossa, precisa terminar para virar a vida de uma criança. A nossa vida de criança, ela precisa se encerrar para virar a vida de um jovem. A vida de um jovem, ela precisa se encerrar para virar a vida de um adulto, queridos, até que nós cheguemos à maturidade. Até que nós cheguemos à maturidade. Sabe, amados, a Bíblia diz que Enoque ele foi trasladado para os céus. Não é assim? Ele foi trasladado para os céus, sabe? Era o desejo de Deus para toda a humanidade. Era o desejo de Deus antes do pecado é que todos fossem trasladados para o céu. Mas sabe, Enoque viveu numa perfeição que nem o diabo pôde segurar ele pela morte. Sabe, mas hoje nós
nós hoje já vivemos essa perfeição espiritual, porque Jesus conquistou isso para nós. Jesus conquistou isso para nós. O nosso espírito ele está preparado para isso. Agora nós precisamos agir. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos crescer e nós crescemos em quê? Em fé. Existe só uma batalha hoje, queridos, que nós precisamos lutar, que é a batalha da fé. Nós não precisamos brigar com o diabo já é um derrotado, e você vai dizer isso para ele toda vez que ele vier diante de você. Você vai dizer isso para ele. Ou melhor, você tem que dizer isso para ele. Se você não disser isso para o diabo, queridos, o diabo vai achar que você não sabe disso. E ele vai fazer o que ele quer fazer na sua vida. E ele vai fazer o que ele quer fazer na sua vida. Mas aí quando você diz, não, eu já sou mais do que vencedor. Você, diabo, já é um derrotado. Aleluia, aleluia, aleluia. E à medida, queridos, à medida que nós vamos dizendo isso para o diabo começa a se afastar de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste ao diabo. Amados, como foi que Jesus resistiu ao diabo? Lá no deserto. Com a palavra. Só com a palavra. O diabo dizia, está escrito na palavra desse jeito. Aí Jesus dizia, não, mas está escrito assim. Você não é o filho de Deus, não, mas está escrito na palavra assim. Jesus resistiu na palavra. Nós, queridos, precisamos resistir ao diabo na palavra. E isso se chama fé. É a única batalha que nós temos que lutar hoje em dia. É a nossa batalha da fé. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos toda uma vestimenta para isso. Né? Nós temos me fugiu a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé. O escudo, queridos, é quem te faz resistir. O escudo é quem te protege. Quem te protege de tudo é a tua fé. Agora a Bíblia diz, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, amados, façam 2014 diferente. Façam 2015 diferente. Façam 2016 diferente. Se dedique à palavra, porque sem a palavra, amados, você não vai para canto nenhum. Sem a palavra, você vai permanecer no lugar onde você está. E Deus não quer que você permaneça onde você está. Deus não quer que você permaneça onde você está. A palavra diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ao pleno conhecimento da verdade. Sabe, amados? Quando nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade, nós estamos chegando à maturidade. Nós estamos chegando à posição que o apóstolo Paulo fala da condição de varão perfeito, né? A plena varonilidade. Sabe, às vezes são termos bem masculinos, né? Mas você, mulher, pode se adequar a ele também. Você vai chegar à sua plena condição de mulher perfeita. Amém. Amém. Aleluia. Chegar aonde Deus quer que você chegue. Estar aonde Deus quer que você esteja. É como eu disse, queridos, no começo, nós precisamos deixar de olhar as coisas com os nossos olhos naturais. Sabe, amado, nós não vivemos mais nesse mundo. Nós temos um espírito dentro de nós que não vive mais nesse mundo. E você pode não entender isso agora, um dia você vai entender. Um dia você não vai estar mais nesse corpo e você vai entender. Mas mesmo sem entender, você precisa viver essa realidade. Porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Amém? Aleluia. Nós precisamos, amado, a cada dia mais
Viver aquilo que nós cremos. A Bíblia, querido, você pode saber a Bíblia. Como diz em Guarabira. Eu ia dizer outra cidade, mas Guarabira porque é a terra da minha família. Né? De có e salteado, né? Você pode saber de có e salteado a Bíblia. Mas se você só conhecer a palavra, queridos, ela não vale nada para você. Você precisa viver essa palavra. Você precisa ter consciência dessa palavra. Você precisa ter consciência daquilo que a palavra traz para você, daquilo que a palavra te dá, daquilo que a palavra revela de Jesus Cristo para você. Aleluia, aleluia. Como é maravilhoso, amados, saber o que a palavra tem para você. Saber o que a palavra, saber usufruir daquilo que a palavra tem. Aleluia. Sabe, amados, a palavra, ela é a porta de entrada para esse mundo que a gente não vê. É a porta de entrada para um mundo que você precisa crer na existência dele, porque afinal de contas, amados, se você não cresce na existência dele, você não estaria aqui. Se você está aqui nessa tarde, você crê que existe algo diferente disso que nós estamos vivendo aqui. Você crê que nós já vivemos outra realidade, que nós já vivemos já vivemos em outro reino, já vivemos em outro mundo. A palavra diz isso. Porque ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Ele não nos transportará. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não foi o nosso corpo, amado. O nosso corpo, ele vai ficar até o momento em que ele mesmo irá para o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia. Sabe, amados? Porque do mesmo jeito que a intenção de Deus era levar Adão, do mesmo jeito que Deus levou Enoque, Deus um dia vai nos levar. Não mais só no espírito, mas no espírito e na carne. Aleluia. Aleluia. Que dia glorioso, queridos. Que dia glorioso. Quem sabe se 2014 não é esse ano? Aleluia, aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo dizia assim, olha, para mim, o morrer, o viver é Cristo. O viver é Cristo. Mas o morrer é que é lucro. Não é que ele queira, ou que ele estivesse passando para nós, uma ideia de que nós precisamos viver desejando morrer, né? Não era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas é porque o apóstolo Paulo já tinha vivido tanta coisa e já tinha visto tanta coisa. Ele mesmo diz que tem uma passagem que ele diz, não me pergunte a referência, depois eu procuro para vocês, mas tem porque eu não decoro as referências, é uma coisa séria. Mas tem uma passagem que ele diz, existia um homem, ele diz assim, existia um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que foi até o terceiro céu. Ele estava falando dele mesmo. Quando ele viu com os olhos dele como era o céu. Sabe, queridos, eu não consigo imaginar ver como é o céu e ter que voltar para cá. Deve ser uma coisa terrível, né? Deve ser uma coisa terrível. Você vê como é o céu e ter que voltar. Porque, amados, o céu é tudo de bom. O céu é maravilhoso. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa, ele existe. Ele existe. Aleluia, aleluia. Ele não é um sonho que o teu espírito vai viver. Ele não é algo que você, quando morrer, você simplesmente não vai sumir, né? Sumiu, desapareceu. E agora, o que aconteceu? Você já pensou assim, a vida do ateu deve ser uma vida muito sem graça, né? Porque o ateu, como ele não crê em nada, não crê em Deus, não crê em coisa nenhuma, então ele passa os anos aqui na Terra e diz, depois que morre? Então, depois que morre, desaparece. Deixou de existir. E depois? Não. Que coisa mais sem graça, né? Completamente sem graça. Sabe, queridos, é bom demais conhecer a palavra. É bom demais saber que depois que nós passarmos essa temporada aqui na Terra, nós temos um céu nos esperando. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, é esse céu que nós precisamos oferecer para as outras pessoas. É esse céu que Jesus veio nos dar e é esse céu que ele nos deixou na obrigação de oferecer para as outras pessoas. Aleluia. 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 Sabe, amados, o apóstolo Paulo, quando ele estava falando, passou, né, ele diz, então, o morrer para ele era lucro. Por quê? Porque ele já sabia o que é que estava esperando ele.
Mas mesmo assim, olha só a consciência. Ele diz, mas para mim o viver é Cristo. Eu preciso estar aqui, ele diz nessa passagem, ele diz, eu sei que eu preciso estar aqui por enquanto, para poder continuar falando de Jesus, para poder continuar falando de Cristo, para poder povoar os céus. Oh, aleluia. Povoar os céus. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados, quando nós temos a revelação dos céus, algo tremendo acontece dentro de nós. Você sabe que o seu espírito não vive mais, não vive esse mundo mais. O seu espírito está recriado, vivendo no reino de Deus. Mas os nossos olhos naturais não conseguem ver isso ainda. Então você precisa começar a aprender a ver com seus olhos espirituais. E você só vê com seus olhos espirituais pela fé. Você só vê com seus olhos espirituais aprendendo a confiar na palavra. Amém? Aprendendo a confiar na palavra. Sabe, 2014. Estou sempre enfatizando 2014, né? Porque a gente enfatizou que era o último culto do ano, né? Então a gente precisa aprender a fazer coisas diferentes. 2014, queridos, ele precisa. Deus falou isso para mim. Eu tô só repassando para vocês algo que Deus falou para mim. 2014 precisa ser um ano de fazer coisas diferentes, agir diferente para alcançar resultados diferentes. Amém? Agir diferente para alcançar resultados diferentes. Como é importante isso? Como é importante. Aleluia. Sabe, a palavra está à nossa disposição, a palavra está à sua disposição para que você se dedique a ela, porque você se dedicando a ela, a fé vai crescer, e a fé vai crescer, e a fé vai crescer. Sabe, amados, é um degrau atrás do outro, um degrau atrás do outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa boa, o nosso crescimento espiritual, ele não é no mesmo ritmo do nosso crescimento natural. Se um bebê, ele precisa de vários anos para chegar à maturidade, precisa de vários anos para alcançar a vida adulta, sabe? Você pode fazer isso espiritualmente tão rápido. E você pode fazer tão devagar também. Você pode passar a sua vida toda e continuar um bebê. Mas você pode, num piscar de olhos, obviamente, mediante a sua dedicação, se transformar numa pessoa madura. Amém? Depende só de você. Depende de mim, depende de você. Sabe, amados, eu gosto. Eu não. Eu gosto de trazer. É bom a gente trazer uma palavra daquilo que Jesus conquistou, da nossa posição em Cristo, daquilo tudo que nós já temos. Mas, sabe, eu acho importante, eu gosto de trazer sempre uma palavra de responsabilidade para nós. Sabe, porque o nosso tempo aqui na Terra não é um tempo que nós devemos e nem podemos ficar parados. É um tempo em que nós precisamos fazer alguma coisa. Amém? Nós temos responsabilidades nesse tempo que nós passamos aqui na Terra. E lhe engana quem diz algo diferente. Lhe engana quem diz que você, uma vez que você nasceu de novo, você pode deitar eternamente em berço esplêndido. Não, querido. Deixa o Brasil. Né? Deixa o Brasil deitar eternamente em berço esplêndido. Nós, como crentes, não. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos agir. Nós precisamos caminhar. A nossa vida não é uma vida de estar parado. Viu o apóstolo Paulo? Tanta coisa que se passou na vida dele. Sabe, mas do dia em que Paulo se converteu até o dia em que ele foi chamado, mais de 10 anos se passaram. Mais de 10 anos se passaram. 10 anos não é tanto tempo, mas é um bom período de tempo, né? 10 anos é um tempo razoável. Mas para Paulo alcançar aquele chamado, será que ele estava parado? Será que ele estava parado? Não. A palavra diz que lá na igreja de Antioquia, onde ele estava, existiam profetas
e mestres. Quando Paulo foi separado, ele já foi separado para o chamado dele apostólico, ele já era um mestre da palavra. Ele já era um mestre da palavra. E será que ele alcançou a qualidade de mestre da palavra ficando parado? Não, amados. Ele se dedicou à palavra. Ele se dedicou a buscar revelações. Sabe qual é a grande diferença? Oh, querido. A grande diferença é que nós já temos as revelações de Paulo fresquinhas para nós. Fresquinhas. Já tudo prontinho. Tudo que ele buscou do Senhor e que ele escreveu naquelas cartas já está prontinho para a gente. Sabe, queridos, você não precisa estar buscando novas revelações, você não precisa estar buscando coisas novas na palavra, não. O que você precisa conhecer da palavra está lá. O que você precisa conhecer para viver uma vida plena em Deus está lá. Sabe, Paulo e os outros apóstolos conquistaram isso para você. A dedicação deles conquistou isso para você. Amém? Olha só como a nossa situação é bem mais fácil. É bem mais tranquila. E assim mesmo, as pessoas nascem de novo e morrem bebê. Sabe, amado, às vezes eu fico imaginando como é chegar um bebê lá no céu. Quando ele pensa assim, puxa vida, tanta coisa que eu tinha para fazer na terra, tanta coisa que eu tinha para aprender, tanta coisa que eu tinha para usufruir lá na terra e eu deixei passar. Vocês concordam comigo que o céu é um lugar maravilhoso? Todo mundo concorda com isso. Mas a Bíblia diz que ele, Jesus, ele enxugará de nós todas as nossas lágrimas. Lágrima no céu? Lágrima no céu? Como é que pode lágrima no céu? E não é um lugar bom? Só tem maravilhas no céu. Amados, eu estou dizendo, agora isso eu vou dizer o que eu penso. Não façam disso uma doutrina, amém? Eu penso que as nossas lágrimas é para quando a gente chega lá no céu, que a gente olhar para trás e ver tudo que a gente podia ter usufruído e a gente não usufruiu. Tudo que a gente podia ter conquistado aqui, enquanto nós estávamos aqui, nós não conquistamos, que nós não vivemos. Aí aquela lágrima vai cair no nosso rosto, aí Jesus vai chegar, vai enxugar e vai dizer, não, meu filho, veja só, o que passou, passou, né? Agora vamos viver o céu. Aleluia, aleluia. Mas sabe, queridos, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva, sabe? Jesus, ele quando estava na terra, ele pregou para Israel, ele pregou para os judeus uma palavra, uma revelação sobre a graça. Amém? Ele pregou para os judeus uma palavra, uma revelação sobre a graça. A graça era aquilo que Jesus conquistou por nós. Era a posição em que nós estaríamos, que os judeus iriam estar. Ou seja, ele estava ensinando algo que eles iriam viver. Eles iriam viver um período da graça. Sabe, amado, mas nós já estamos vivendo o período da graça. Então nós precisamos começar a viver e a ensinar o período que nós vamos viver, que é o do céu. Amém? O período que nós vamos viver, que é o dos céus. É isso que Deus quer para nós. Que nós possamos mostrar para as pessoas o que é o céu. O que é viver o milênio, por exemplo. A próxima fase aqui na Terra será o milênio, quando Jesus Cristo governará a Terra, pessoalmente. Queridos, nós precisamos viver essa realidade e mostrar essa realidade para as pessoas através da nossa vida. Do mesmo jeito que Jesus ensinou aquelas pessoas o que eles ainda não tinham, nós precisamos ensinar aos que estão no mundo aquilo que eles ainda não têm. Jesus tinha e ensinava o que eles não tinham ainda e que iriam ter, que era a graça. O mundo ainda não tem o céu e nós podemos ensinar e mostrar ao mundo como é o céu, porque nós já vivemos o céu. Amém? Aleluia, aleluia. Oh, queridos, como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso viver essa realidade. Que 2014, queridos, seja um ano dos céus na terra para você.
Mas esses céus na terra, ele não vem. Ele já está, porque você é que toma posse dele. Que 2014, amados, que o novo ano que chega, seja um ano em que você vai crescer na palavra, que você vai alcançar uma nova fase na sua vida, um novo momento na sua vida, um novo passo na sua vida será dado, para que você cresça nessa nova realidade. Amém? Para que você viva essa nova realidade, para que você esteja vivendo e mostrando para as pessoas essa realidade que eles ainda não conhecem, mas que precisa estar resplandecendo na sua vida. Amém? Precisa estar resplandecendo na sua vida. Oh, como é maravilhoso. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Aleluia. Como é maravilhoso, queridos, viver e celebrar aquilo que Jesus já conquistou para nós. Aleluia. 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 Como é bom, amados. Como é bom. Aleluia. Queria que você ficasse em pé. Aleluia. Gostaria, né? Pediria que você ficasse em pé. Aleluia.